Estamos de volta, então, em mais uma aula do nosso módulo 4, que fala sobre práticas de feedback e personalização do ensino em sala de aula. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre um tema que eu gosto demais. Eu trabalho muito com esse tema, dentro do governo do estado de Minas Gerais, mas eu acho que ele serve para todo e qualquer contexto, que é o tema da comunicação simples. A gente pode se comunicar de várias formas, igual a gente já falou na aula anterior. Mas quando a gente se comunica simples, a gente chega a muito mais lugares, a muito mais pessoas. A gente é mais compreendido, mais entendido. E por que não trabalhar de forma simples a comunicação que a gente tem? Se a gente pode simplificar essa linguagem, se a gente pode se comunicar para mais pessoas de uma forma melhor, que ela compreenda mais, que ela tenha mais atenção, entendimento, menos dúvidas, é por esse caminho que a gente quer trabalhar. Se eu estou conversando com os alunos, qual que é a melhor forma de expressar? Às vezes o tema daquela matéria é muito difícil. Às vezes a demanda que você quer levar numa reunião de diretoria também é muito complicada. Será que tem um jeito de transmitir isso de uma forma mais clara, mais simples, mais acessível? E a boa notícia é que tem. Tem muitos estudos por aí trabalhando com o tema da linguagem simples. Muitos países, muitos estados, muitas cidades, muitos especialistas desenhando metodologias para escrever e revisar textos em linguagem simples, que trazem boas práticas, que trazem dicas, que trazem passo a passo. Aqui eu vou deixar para vocês, no material complementar, uma dessas opções, um desses guias que ajudam uma escrita simples, que é o Guia do Estado de Minas Gerais. Mas tem vários outros que eu convido a vocês a consultarem, estudarem, conhecerem, né? Para entender o quanto é importante, relevante, faz diferença quando a gente se comunica de uma maneira simples. E o que é linguagem simples, né, no fim das contas? Quando a gente está falando de linguagem simples, a gente está falando de um conjunto de técnicas que são destinadas à transmissão clara e objetiva de informações, de modo que as palavras, a estrutura e a organização visual daquela mensagem, daquela informação, permitam a toda e qualquer pessoa, facilmente encontrar aquela informação, compreender aquela informação e usar aquela informação. Eu acho que esse finalzinho, essas camadas, né, de que a informação ela tem que ser acessível, ela tem que ser simples. A pessoa tem que achar, entender e conseguir usar. Se a informação não cumpre esses requisitos, ela não está servindo, ela não está cumprindo, ela não está informando. Não adianta uma comunicação que ela serve só para mim, que estou emitindo a comunicação. A minha comunicação não é para mim, é para quem está me ouvindo, é para o outro. Então, como que eu tenho esse olhar? Como que eu tenho esse cuidado? Como que eu trabalho esse tipo de comunicação? E quando a gente está falando de aplicar linguagem simples, a gente está falando num olhar mais macro de promover cidadania. Porque a gente facilita o processo de comunicação entre as pessoas. E na maioria das vezes a gente cria conexão entre essas pessoas. Entender, o direito de entender. Entender é um direito, né? O acesso à informação é um direito. E isso precisa ser garantido. A gente tem sim que seguir a língua portuguesa, as normas gramaticais, óbvio, a gente não está falando disso. Mas disso que é possível, dessas possibilidades da língua portuguesa, eu posso fazer escolhas de usar uma palavra ou sinônimo dela, que é mais simples, que é mais conhecido. De colocar a frase numa ordem direta ou indireta. Por que não colocar na direta, na voz ativa? De um jeito que fique melhor, mais intuitivo, mais fácil de raciocinar, de ler, entender, compreender a informação que está ali. E aí, quando a gente está falando de linguagem simples, como é que a gente começa, né? Qual que é a primeira coisa? A linguagem simples, ela tem que ser simples para alguém. A linguagem que é simples para mim pode não ser simples para você. Eu trabalho com inovação. Agora, se eu ficar falando aqui de benchmarking, design thinking, cocriação, iteração, metodologia ágil, Leanception, tenho certeza que a maior parte brainstorming. Se eu ficar falando dessas palavras, pode ser que muitos de vocês não compreendam do que eu estou falando. Enquanto para mim, isso pode parecer uma linguagem simples, porque eu estou acostumada do meu dia a dia, do meu trabalho. Só que, como eu falei, a comunicação não é para quem fala, a comunicação é para quem recebe. Então, se eu estou me comunicando com você,
Qual que é o entendimento que você tem? Quais as dúvidas que você pode ter? Qual conhecimento prévio você já tem desse assunto? Então, esse convite de quando eu vou preparar uma aula, quem é minha turma? Quem são meus alunos? Quando eu vou preparar uma reunião, com quem eu vou estar conversando? O que essa pessoa já sabe de informação prévia? Todo esse cuidado ele precisa existir. Então, a primeira coisa é olhar meu público-alvo, para quem que eu estou falando. A partir disso, eu consigo caminhar para as próximas etapas. Quando eu estou falando de usar a linguagem simples, eu tenho que, na medida do possível, tentar promover a acessibilidade. Então, se eu estou disponibilizando um conteúdo só em áudio, e uma pessoa que talvez tenha deficiência auditiva, ela está conseguindo acessar esse conteúdo? Se eu estou colocando um conteúdo que ele é só uma imagem, será que eu não preciso colocar uma legenda para que, de repente, alguma pessoa com algum tipo de dificuldade visual também consiga entender o que aquela imagem traz? Então, esses convites de pensar a acessibilidade no todo é importante, porque a gente está falando de salas de aulas muito diversas. A gente tem alunos de todos os tipos, de todas as realidades. Então, a gente precisa estar atento a isso. E aqui, uma coisa que é importante a gente reforçar muito, muito, muito bem, para que não haja resistência e nem dúvida ou entendimento errado, é que a linguagem simples, ela não é uma linguagem informal. Eu não estou falando de falar errado, falar gíria, falar de uma forma coloquial, não é isso. Estou falando de usar as normas da língua portuguesa, o acordo gramatical, estou falando de tudo isso. Mas dentro disso, como dá para ser simples? Tem como? A resposta é que tem como. Na prática, assim, a gente vai ver vários guias, várias metodologias, vários estudos que vão dar várias instruções para como uma mensagem, uma comunicação, um texto pode ser simples. Aqui eu separei alguns para a gente começar a olhar para isso, mas tem vários outros que vocês também podem trabalhar, estudar e aplicar. Um que é óbvio, óbvio não, mas essencial é a gente usar palavras conhecidas. Não adianta eu querer substituir por uma palavra que é mais difícil, que a pessoa não está entendendo, que não está no dia a dia dela. Se eu falar com uma pessoa caracterizada com hipossuficiência de renda, será que eu não posso falar com baixa renda? Por que eu tenho que usar uma palavra difícil? Outra dica é a gente preferir frases curtas, frases diretas. Então, se eu estou lendo uma frase que me falta até um ar ali para eu respirar, se eu não estou nem respirando, quem dirá entendendo? Então, coloca um ponto, separa, quebra em partes. Faça ideias concisas para que a pessoa assimile os pedaços, o aluno compreenda as partes. Não precisa ficar voltando, peraí, o que estava falando mesmo? O que estava falando mesmo? Usa frase direta, voz ativa, aquela estrutura, sujeito, verbo, predicado. É isso que a gente tem que olhar. Qual que é o jeito que o cérebro está mais acostumado? Qual que é o caminho mais linear? Como que a frase ela fica mais linear e eu gasto menos esforço cognitivo para compreender? É nesse caminho que a gente vai. Outra dica importante é a gente começar com a informação mais importante. A informação mais importante ela tem que vir primeiro. A atenção do ser humano ela é difusa. Talvez nos primeiros slides vocês estavam mais atentos, agora a energia baixa. E é normal que isso aconteça. O ser humano tem muita interferência de atenção o tempo inteiro. Então, se eu já não falo diretamente a parte mais importante, se eu demoro demais, talvez lá no final a pessoa já nem tá mais ali comigo. Se eu faço um texto muito grande, várias páginas, se só no final eu coloco a conclusão, que era a ideia central, por que eu não trago isso para o início? Para a pessoa entender se é de fato nesse texto que está a informação que ela precisa ou não, ou se o aluno vai ter que ir em outro material. Então, a informação mais importante ela vem primeiro, isso é a hierarquia de informação. Outra dica é organizar visualmente as informações. Qual que é a impressão que essa informação está passando? Ela é convidativa, ela é atrativa, ela é organizada, ela é limpa. A gente tem dificuldade de lidar com coisa demais, informação demais, confusão demais. Então, como é que eu facilito o jeito que essa informação está sendo mostrada para que ela seja melhor compreendida e aproveitada? Quais recursos eu posso colocar? Eu posso colocar uma tabela, um gráfico, um vídeo, um áudio, um QR Code que redireciona a algum outro lugar. Colocar tópico, colocar ícone, colocar figura, colocar foto. O que me ajuda a ilustrar, a traduzir, a explicar a informação que está ali? E mais uma, acho que esse aqui nem é dica, eu acho que é uma obrigação nossa, é utilizar uma linguagem inclusiva, sem termos discriminatórios.
pensando aqui em todas as pessoas que a gente lida, todos os alunos, todos os pais, escolas. Qual que é o cuidado que eu preciso ter com a minha linguagem para não ter nenhum termo discriminatório, termo capacitista? Qual que é o cuidado e a atenção que eu posso ter para modificar isso e fazer uma linguagem que acolhe mais, que respeita mais? E aí eu queria dar um destaque neste módulo especialmente para esses dois tópicos aqui, de organizar visualmente as informações e usar recursos que facilitem a compreensão. Todos são muito importantes, mas para fazer sentido dentro do módulo, eu acho que esse recorte aqui é interessante. E aí a gente entra no outro eixo, que é o eixo da comunicação visual. O que é isso? Quando a gente pensa em comunicação visual, a comunicação visual ela é ancestral. Lá desde, né, as pinturas rupestres, os hieróglifos, mensagens e informações já eram transmitidas por desenhos, por símbolos. Desde muito tempo a gente usa isso, essa linguagem visual com imagem, para comunicar uma ideia, desde tempos muito antigos. A comunicação visual ela é rápida, ela é intuitiva. A gente é acostumado com alguns símbolos que a gente entende intuitivamente. Se eu faço esse primeiro desenho aqui, todo mundo entende que isso é uma casa. Se eu coloco uma cruz em cima, provavelmente todo mundo vai assimilar isso com a igreja. Se eu coloco só a cruz separada, talvez está mais ligada ali à área de saúde, um hospital. Por que isso acontece? O cérebro humano ele tem vários funcionamentos, mas a gente pode dividir duas partes, assim, que é a parte que entende intuitivamente o que a imagem passa, o que a imagem é, e depois vem o raciocínio lógico do que aquilo representa. Só que de maneira. Antes da gente pensar, a gente já assimilou o que tem aqui. Eu não precisei ler para saber que isso aqui era uma casa. É universal o entendimento de que esse símbolo representa essa informação. Então, como que eu uso isso ao meu favor para transmitir um conhecimento para o aluno dentro da sala de aula, numa atividade? Quando a gente fala de linguagem visual, de comunicação visual, a gente está falando de uma comunicação mais fácil. Seres humanos, né, a gente age por conveniência, a gente quer o que é mais simples, mais rápido, mais direto. A gente tem preguiça do caminho trabalhoso. Se eu tenho que ler um contrato, um edital de um chamamento para a escola participar de alguma coisa, esse edital é gigante, 30 páginas, vários subitens, 1.1.2, 1.3.4, eu fico com preguiça, eu não entendo. Meu cérebro demora a processar, assimilar. Lembra da dificuldade de achar informação, de compreender a informação e de usar a informação? Entra aqui nesse caso. Então, como que eu deixo essa informação mais convidativa, mais organizada, mais estruturada? De uma forma que a pessoa bata o olho e se sinta atraída a entender, compreender e interagir com a informação que está ali. Como que eu trago meu aluno para perto do material que eu produzo e entrego para ele? Como que eu faço ele querer usar? É esse olhar que a gente está trazendo aqui. Quando a gente fala de comunicação visual, ela é uma comunicação, além de tudo, estratégica. Sabe quando a gente brinca assim, ah, você entendeu o que é que eu desenho? Ou então quando a gente fala, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Apesar de ditados populares, essas informações têm evidência por trás. Essas frases têm um porquê por trás. 90% das informações que são processadas no nosso cérebro são imagens. A gente está vendo o tempo todo. Vocês estão vendo meu gráfico, meu rosto, minha tela, a tela de vocês, o ambiente que vocês estão. Mesmo sem querer, a gente está processando várias e várias e várias imagens por segundo. Para ser mais exato, o cérebro demora 13 milissegundos para entender uma imagem. Não sei nem dimensionar que tempo é esse, é muito rápido. Em uma piscada de olhos, né? A gente consegue entender de 7 a 8 imagens, no mínimo. Olha como isso é louco. E além de tudo, tem um fator de assimilação, de memorização. 80% das pessoas lembram do que viram. 20% lembram do que leram. E 10% lembram do que ouviram. Talvez daqui uma semana vocês não lembram bem o que eu estava falando aqui nessa aula, exatamente a frase que eu usei, mas pode ser que vocês lembrem que tinha um slide amarelo com roxo, um gráfico que falava do tempo que a gente processa as imagens. Pode ser que vocês lembrem disso, porque é assim que o nosso cérebro está treinado para funcionar. E a gente tem que entender que, no geral, as pessoas, os nossos alunos, todo mundo, a gente não está acostumado mais a ler demais. As pessoas não leem, elas escaneiam. Quando você entra num site, pega um livro, você faz aquela leitura dinâmica, né?
corre o olho aqui, encontra a informação e é ali que você fica. Dificilmente você vai ler atentamente cada palavra, trecho e frase do texto longo. No geral, o conteúdo lido é muito, muito, muito menor do que o conteúdo escaneado. E fora o conteúdo ignorado, tem partes que seu olho nem vai bater ali. Então, como que eu faço para o meu aluno ele ir direto na parte importante? Como que eu simplifico para ele? Compreendendo o comportamento que ele tem, no módulo passado a gente falou de comportamento humano, como que eu uso o entendimento de comportamento humano para aprimorar a forma que eu passo uma mensagem para o meu aluno na sala de aula? Para essa aula eu fecho com essa provocação, porque na aula seguinte, que é a continuidade dessa aqui, a gente vai avançar um pouco mais do entendi. A comunicação visual é muito importante, ela é rápida, ela é estratégica, ela é eficiente, ela é ancestral, ela é intuitiva. Mas como é que eu faço? Na hora que eu for produzir um material, por onde que eu começo? E é isso que a aula seguinte vai trazer pra gente. Muito obrigada e assistam à próxima aula.